Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, é com grande alegria que eu estou aqui com os amados, a lhes servir mais uma noite com a porção da palavra. Em verdade é que a minha alma ela enaltece ao Senhor por todos os seus feitos, pela sua bondade que tem sido revelada ao meu coração. E mais uma vez posso dizer à igreja que estou muito alegre em revê-los. Eu lembrava, enquanto o Ministério de Louvor nos chamava à adoração dessa noite, de que há 2 anos atrás eu estive aqui com a minha família, a dona Sara, e recebíamos uma oração de apoio, de incentivo, a nossa trajetória ali na cidade de Souza. Eu lembro até das palavras do pastor Sérgio, ele falando que a igreja não esquecesse de orar por mim, porque revitalizar era bem mais difícil do que construir. E não seria fácil e que eu com certeza iria precisar de muitas orações. E posso dizer à igreja que eu sou muito grato pelas vezes que vocês oraram por nós. E estar aqui mais uma vez na presença dos irmãos é testemunhar que o nosso Deus ele tem sido muito gracioso conosco e tem nos ajudado em tudo, dando a vocês resposta hábil das orações que fez por nós. Mas, meus amados, os irmãos já me conhecem bem e eu estou aqui para pregar. Como de costume, não deixarei passar a oportunidade, daqui para meia-noite a gente encerra esse culto. Tá certo? Glória a Jesus, tem crente no recinto. Amém. Por gentileza, amados, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Iremos ler a partir do versículo de número 17. Romanos, capítulo 5. A partir do versículo de número 17. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por um homem só veio a ofensa e o juízo sobre todos os seres humanos, os trazendo condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados irmãos, eu estava na noite de sexta-feira em casa, meditando um pouco na benevolente graça de Deus que nos tem alcançado. Na ocasião, estava inclusive tendo uma festa na cidade, e quem mora em centro de cidade do sertão já passou por essa experiência, quem chegou a morar, ou quem é sertanejo sabe muito bem o que é isso, não se dorme. Os filhos das trevas comemoram bastante e eles não têm dimensão de volume. E aquele momento começou a me incomodar um pouco,
Apesar de perder o sono, eu fiquei ali em minha porta, orando ao Senhor, e sou surpreendido com algo que, até hoje, meus irmãos, me fica muito vivo no pensamento, me fazendo repensar algumas coisas acerca de Deus. Eu encontro um jovem que, passando em frente à minha casa, me reconhece. Acho que Sabina é tão difícil de reconhecer, né? Alguns aqui já passando pela rua já sabem quem é Sabina. Não precisa nem falar ou chegar perto. Ele olhou assim e perguntou se eu estava reconhecendo ele. Eu disse, estou, apesar de não lembrar o nome. Mas eu estava reconhecendo ele, sim, era meu vizinho, na cidade de Piancó. E ele começa a conversar comigo e começa a testemunhar que estava desviado, tinha ido para a festa, tinha acabado de chegar, estava com a garrafa de cerveja na mão, tinha dado o segundo gole agora. Mas ao me reconhecer, ele começa a conversar e começa a relembrar, irmãos, do quão surpreendente é a graça de Deus no coração do ser humano. Ele começa a relatar as experiências que ele passou na igreja, dos momentos que ele estava ali a serviço da obra do Senhor, das vezes que nos momentos de louvor, sendo ele também um dos integrantes, estava ali e participando. Ele podia sentir a sua alma ser conectada com o céu, de tal forma que tinha momentos que ele não sabia distinguir, discernir quem era a alma e quem era o céu nele. De tamanha alegria que era estar na presença do Senhor e senti-lo palpável à alma. Aquele relato de testemunho, automaticamente ele perde um pouco o brilho quando ele passa a olhar para ele agora, afastado, com uma garrafa de cerveja em mãos, buscando embriagar-se, tentando fugir daquele que um dia lhe alcançou. Que em detrimento da garrafa que ele tinha em mãos, que dela ele tornaria a beber quantas vezes quisesse, e jamais iria saciar qualquer sede para a sua vida. Ele retorna agora a relembrar das vezes que ele tomou da água da graça do Senhor. É a água da vida que o Senhor Jesus Cristo dá aos seus. E ele voltou em si e disse, o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse lugar? Meu irmão, ore por mim. Aqui não é o meu lugar. Eu sei, Deus tem um plano para com a minha vida. Eu sei que o Senhor me salvou dos meus pecados e ele, irmãos, começa a chorar. Eu não sei se para vocês é muito comum ver um homem chorar, mas, particularmente, meus irmãos, no interior do nosso estado, a cultura de homem chorar é tanto diferente. E eu vejo aquele homem chorando, desconsoladamente. E não só chorando, mas me pedindo um abraço. E começando a abrir a sua alma diante do Senhor e dizer, eu preciso retornar ao caminho de onde eu saí. E isso, meus irmãos, eu chamo de graça. Essa graça que nos surpreende, em alguns momentos da vida, quando a gente às vezes esquece de quem éramos, do que somos e do que o Senhor nos fez ser e nos fará ser na eternidade. Graça essa que ela precisa, meus irmãos, ser colocada diante dos nossos olhos, como alguém que vai ao espelho e vê o seu reflexo. Não para contemplar seu belo rosto, como você está bem aparentado para o culto, ou seja lá para qualquer ocasião, mas para lhe lembrar que carregamos em nós a imagem e semelhança de um Deus vivo. Deus esse que em toda a história, Ele providenciou escapes para o seu povo. E de uma vez por toda, providenciou um escape eficaz. Esse escape eficaz é Jesus, o seu Filho, o nosso Senhor.
aquele que pela graça, reinando, aplicando a sua justiça, conduz a todos os seres humanos à vida eterna. E é sobre esse Jesus, meus irmãos, e a sua maravilhosa e surpreendente graça que nós precisamos nessa noite meditar um pouco. À luz desse texto de Paulo, a carta aos Romanos. Amém? Dito isso, os irmãos não precisam mais uma vez de uma aula do que é a carta de Paulo aos Romanos. Uma vez que boa parte dos irmãos aqui, se brincar, já consegue recitar conteúdo histórico, né? Data, ocasião, propósito, essas coisas todas que sempre alguém, quando vai fazer uma pregação expositiva, gosta de fazer a análise exegética do texto. Conhecendo isso, não temos dificuldade de pular para aquilo que de fato a carta de Paulo aos Romanos é. Um protótipo do que é o Evangelho. Uma grande explanação do que é a doutrina da salvação e do que é a vontade de Deus para com o ser humano. Dentro de toda a teologia bíblica, diante de toda a palavra de Deus, Romanos ela chega como a finalização de um grande conteúdo. Um grande conteúdo esse, meus irmãos, que começa com o fato de que Deus ele se revela aos homens. E que nenhum homem diante de Deus tem a capacidade de dizer, eu estou alheio. Eu não sabia do que Deus queria para com a minha vida. Porque quando os homens poderiam pensar em dizer isso, Deus já tinha usado Paulo para dizer, ninguém é indesculpável diante de Deus. Porque Deus já se revelou na sua criação. A glória do Senhor é revelada mediante a sua criação. Bem como também aqueles que pela pregação e pela fé já receberam uma revelação especial, esses é que de maneira alguma podem dizer, eu sou indesculpável. Meus amados, nenhum dos senhores e senhoras que aqui estão podem chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu não sabia qual era a sua vontade, eu não sabia por qual caminho trilhar. Senhor, eu estava andando como um cego, sem guia, eu não tinha direção. Temos, e temos uma contínua direção. A sua palavra que Ele nos dá. Palavra essa, meus irmãos, que nos faz compreender o maravilhoso dom do Senhor, que inclusive nos é dado de maneira gratuita. Imagine, quando alguém vai dar um presente para outrem, ele paga pelo presente um alto preço. Não é assim? E saímos às vezes muito felizes porque recebemos um presente de alguém, às vezes a gente vai medir o presente recebido pelo preço que ele foi. Ou a depender da marca, os olhos logo se encantam, e a depender do que seja, faz questão de estampar, para que todos saibam o tamanho do presente que você recebeu. Se os irmãos são assim, lhes digo que eu sou. Quem mais fica feliz de dizer, ganhei, recebi, eu tenho, tomei posse. A mesma coisa, meus irmãos, eu tenho, e ainda maior alegria de falar, de dizer, de testemunhar, é que fui alcançado por Jesus. De que um dia, a semelhança do jovem que eu comecei falando dele, um dia também estive perdido, afastado, caído e afundado no pecado, sem Deus, sem direção, sem nenhum rumo para a minha vida. Mas um dia, Cristo Jesus, enviando os seus mensageiros, trouxe ao meu coração a esperança pela fé e na pregação do Evangelho. Esperança de que uma vez agora, estando em Cristo, os meus pecados, eles são perdoados. Uma vez estando em Cristo, a minha alma, ela pode agora gozar de uma paz que nada nesse mundo pode me dar. Paz. Bem mais, meus irmãos, do que qualquer outro bem que essa terra pudesse proporcionar ao ser humano. A fé em Cristo. A pregação. E esta fé que nos traz justificação em Deus, ela traz em nós uma paz que nos resulta numa reconciliação com o Senhor eterno. Veja, essa certeza de esperança, meus irmãos, pela fé, ela é uma esperança
que deve ser vista por nós como de fato ela é. Inabalável. Inabalável. Seus pecados, cometidos de outrora, não podem ofuscar esta inabalável esperança na obra que Cristo fez por você. Os seus pecados, eles não têm condição de encobrir, irmãos, a obra de Cristo. Pelo contrário, foi eles quem levou a Cristo a fazer a sua obra por nós. Foram eles que fez Cristo se fazer o nosso substituto. É isso que Paulo fala à igreja em Roma. Que uma vez justificados mediante a fé, gozamos de paz agora com Deus. Esta graça nos faz firme e ela traz ao nosso coração esperança da glória do Senhor. E de tal forma que podemos nos gloriar nas tribulações e perseverar, sabendo que a nossa perseverança ela não será uma coisa ignóbil, inútil. Pelo contrário, a nossa esperança faz evidenciar ainda mais o quanto nós ainda éramos fracos, débeis, ímpios, arruinados, fracos por demais. Mas que apesar disso, mesmo não vendo bondade em nós alguma, mesmo não vendo nada de bom, mesmo sabendo que em nós, irmãos, não tinha nada que preste. Ora, irmãos, vamos sem Jesus, de que ele presta? De descer para o inferno de tobogã, com tripa e tudo, como eu costumo dizer. Ele só presta para isso. Você acha que você sem Jesus prestava para alguma coisa? Você acha que você sem Jesus, irmãos, era o ouro puro de Ofir? Se engane não. Não se deixe enganar. Precisamos de Jesus. E precisamos entender isso, que Ele ao seu tempo nos amou e morreu em nosso lugar, no meu e no seu lugar. Provando o seu amor, como disse Paulo aos Romanos. Porque, irmãos, quem é que iria morrer por um depravado? Oxalá que tivesse algum que se dissesse louco, que dissesse assim, eu vou morrer. Até saber o que era a morte, aí dizia, não, se a morte é isso, eu não quero não. É aquele amigo, estou contigo em toda hora. Quando chega a morte, estou não. Dá não. Suporto não, eu amo a minha vida mais do que a você. Eu não sou nem louco de amar você mais do que a minha própria vida. Mas Cristo Jesus, quando nós ainda éramos irmãos fracos, pare um pouco e pense nesse momento. Faça uma autoanálise. Relembre, não com saudade, pelo contrário, irmãos, tem misericórdia de si. Porque tem uns que quando gostam de lembrar, quer lembrar e começa a rir, ou como era bom. Era bom não? Se engane não, pelo amor de Jesus. Vai cair da graça? Será que é possível? Pare e pense de quem ou quem você era. E comece a lembrar do dia que a graça do Senhor veio lhe aproximando, lhe chamando, lhe atraindo, lhe convidando a ser participante da obra de Cristo. Uma vez detectado essa circunstância, lembre que o seu encontro com Jesus foi a prova do grande amor do Senhor para conosco, de ter entregado Jesus para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Tem gente que nem por si próprio, irmão, teria coragem de morrer. Para salvar a própria vida, morro não. Minha vida é demais preciosa para perder, para tentar salvá-la. E Cristo fez isso por você. Ele não fez isso não com um apaixonado desesperado. Tem gente que pensa no Jesus assim, um cara que está desesperadamente apaixonado. Ai, que sem você vai morrer. Será? Será que Cristo sem você morreria?
Portanto, somos convidados por Cristo à salvação, irmãos, para sermos livres da sua ira, para não sermos condenados. Cristo nos dá a reconciliação com Deus. Reconciliação essa, meus irmãos, que é resultado do plano salvífico de Deus. Quando Ele, meus irmãos, por nós, faz aquilo que ninguém ousaria fazer, nem mesmo se fosse pago. Vou pagar aos irmãos para morrer por mim. Quando você morrer, eu vou lá e dou seu lucro, o seu prêmio. Se é que é possível receber depois, né? Cristo fez sabendo que Ele não só faria isso e lograria êxito. Mas para que Ele pudesse, meus irmãos, por meio de sua graça, trabalhar em nossas vidas. Por quê? Se nós voltarmos para o versículo de número 12, nós encontramos nesse versículo que se tem uma coisa que entrou muito bem na humanidade, foi algo chamado pecado. E não foi por muita gente, não. Foi por um só. Aquele que representara toda a humanidade trouxe sobre ela ira e condenação. Por um homem só entrou o pecado, e não somente o pecado. A consequência imediata do pecado, que é a morte. Morte essa que ela traz sobre nós duas circunstâncias. Primeiro, a morte física mesmo. Morrer, irmãos, está atrelado à consequência imediata do pecado. Porém, não é só morrer agora. É morrer e estar distante de Deus. O pecado trouxe ao ser humano distância de Deus. E isso de Adão, ele passou para toda a humanidade. Esse é o efeito coletivo da prática do pecado. Eu já mencionei isso aqui uma outra vez, quando eu estive aqui. O pecado, ele traz à sociedade, ao indivíduo e à sociedade, uma série de efeitos. E ainda mais o pecado, meus irmãos, ele ficou mais evidente ainda, porque, dada a condição do ser humano, necessitava de uma lei, de um padrão, de uma ordem. Veja, se eu não sei que é pecado, é igual Radassa, minha pecadora mirim, de 1 ano e 3 meses, a bichinha, Jesus. 1 ano e 3 meses, pequenininha, mas já demonstra sinais de que necessita de Jesus. Demonstra. Ela herdou um gene, irmãos, que eu não tinha como esconder em mim, que era o gene do pecado. E tem uma coisa, viu? Se puxar o gene do pai ou da mãe, quando era mais novo, e antes de Jesus, a graça vai ter que abundar, superabundar, multiplicar todo dia, toda hora, todo momento. Porque, irmãos, porque está nascendo uma nova geração. Ela herdou isso. E ela ainda não sabe o que é lei, é o que eu quero dizer. Ela ainda não sabe o que é limite. Ela ainda não sabe o que é regra. Ela ainda não sabe o que é a palavra de Deus. Ou pelo menos para discerni-la. Ela não sabe. Por isso que ela vai ser do jeito que ela vai caminhando, até os pais inculcar na cabeça dela a palavra de Deus e ela ter seu encontro pessoal com Jesus. Os irmãos estão me entendendo, né? Pelo amor de Deus. Para não dizer que eu estou jogando minha filha no inferno. Tenha misericórdia de mim. Então, como ela não conhece da lei, parecia, irmãos, a humanidade antes. Não tinha lei. Pelo menos não lei declarada. O que é que sobrava? Pecado. E muito pecado. Abundante pecado. Superabundante pecado. Pecado de dia, pecado de noite, pecado da tarde. Pecado para dormir, pecado para acordar.
pecado para se locomover, pecado para trabalhar, pecado para tudo. O homem só tinha estampado aos seus olhos uma palavra: pecado. E quando eu digo estampado aos seus olhos pecado, não é a noção do que é pecado, mas a prática prazerosa no pecado. Ele está ali sobrecarregado no pecado por amor e deleite ao pecado, porque não via outra coisa na sua vida, pecado. Porém, quando a lei do Senhor é revelada, meus irmãos, aí a consciência teme. E era pecado o que eu estava fazendo, sabia não. Porra, agora deixa eu fazer o que é. Tem que abandonar porque de fato é pecado. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Porém, o pecado não é levado em conta porque não há lei. Não havia nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de preocupação. De tal forma que a morte também reinou, de Adão até Moisés, a consequência direta do pecado. Os homens morriam. Podia viver 100 anos, 200 anos, 300 anos, 900 anos. Viviam bem mais do que a gente hoje. O pecado chegava à porta e levava, bora, a consequência direta do pecado. Vamos embora, que a carruagem chegou para levar. Chegou o seu dia. Assim como o pecado havia no mundo antes da lei, a morte também reinava de Adão até Moisés. Foi quando o Senhor deu a sua lei. Porém, caminhando para aquela cujo o propósito aqui estamos, que é a surpreendente e abundante graça do Senhor. No versículo 15 nós encontramos o autor do texto, Paulo, dizendo: mas o dom gratuito, ele não é como a ofensa. Por quê? Porque a ofensa de uma única pessoa trouxe pecado e morte para todos. O meu pecado, ele traz consequências e morte não somente a mim, mas a minha casa, a semelhança do pecado de Adão, que ao pecar condenou toda a humanidade, todos os seus filhos e toda a sua descendência. Mas o dom gratuito de Deus, irmãos, revelado em Cristo Jesus, pela obra de um único homem, somos salvos pela graça de Jesus. De Adão nós herdamos a prática do pecado, mas de Cristo Jesus recebemos agora a vida. De um homem todos caíram, mas por causa de um único homem todos foram levantados e restaurados diante de Deus. Isso é a graça, é o dom do Senhor em Jesus. Meus irmãos, uma coisa precisamos então ficar guardado e registrado em nossos corações: que a surpreendente e profunda graça do Senhor nos é, irmãos, maravilhosa aos olhos e à vida por causa de Cristo, o único homem que foi capaz de nos reabilitar diante de Deus. Nenhuma clínica de reabilitação consegue fazer, irmãos, o que Cristo Jesus e a sua obra fez por nós. Nenhuma clínica pode restaurar o homem como Jesus Cristo nos restaurou dos nossos pecados. Nenhum remédio, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, psicanalista, seja lá quem for, pode fazer por nós o que Jesus fez na cruz. Isso é o dom gratuito de Deus, irmãos. Deus, Ele deu a nós este dom. Qual é o dom? O dom da vida eterna no seu Filho. Quando o pecado nos matava por dentro, Cristo Jesus veio e nos deu vida, aleluia, e vida abundante e eterna. Nos arrancando do que éramos para nos fazer agora ser seu povo, sua propriedade, aleluia, seus filhos e agora coparticipantes do seu reino. Irmãos, algo bem maior e melhor, já disse aqui em outra ocasião, do que dizer que eu sou da família Sabino, a qual tenho muito orgulho, por isso que uso o nome da minha família Sabino, ao invés de José Carlos.
bem maior do que este orgulho e dessa alegria, é a alegria de saber que somos povo de Deus, a sua propriedade particular, irmãos. É de saber que voltando, aleluia, para o retrovisor da história e da minha vida, Cristo Jesus foi lá e me arrancou, aleluia, da perdição, do lamaçal do pecado, da ruína, da morte e colocou dentro do meu coração a sua vida mediante a fé. A morte reina. Aonde não havia Cristo, a morte reinou. Aonde não havia Cristo, a lei, irmãos, ela só nos condenava. Pela lei, pelo conhecimento da moral divina, irmãos, a gente escorregaria a todo instante. Não temos condições de cumprir a lei. Não temos. A lei moral do Senhor ainda existe. Ela ainda vigora. Não temos condição. A cruz de Jesus, a graça do Senhor, que mesmo sabendo que a gente agora está aqui e daqui a pouco pode tropeçar lá fora, esta graça nos alcança e superabunda sobre nós, dizendo: levante-se mais uma vez e caminhe comigo mais uma milha, porque eu vou lhe restaurar. Graça essa, meus irmãos, que está conosco aqui, nos fortalecendo, mas é a mesma graça, aleluia, que ela pode trazer de volta, e eu creio que ela há de fazer assim, os nossos irmãos que aqui conosco estiveram, mas que hoje estão frios, caídos, afundados no pecado, esta graça pode trazê-los vigor espiritual mais uma vez. Aonde há agora o reinado da morte, Jesus pode trazer novamente a vida eterna. Não vou entrar no sentido de ganhar novamente a vida eterna, por saber que há entre nós quem crê na possibilidade de si e de não perder a salvação. Pois quero focar unicamente na graça do Senhor. Graça é essa, meus irmãos, que faz uma obra maravilhosa em nós. A obra da justificação. Imagine, você pintou o 7, desenhou o 8, puxou a perna do 9, desenhou o 10, limpou os dedos, o pincel, guardou a lata, se escondeu. E mesmo assim, Jesus bateu na porta do seu coração e disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Mas Senhor, eu estou limpo. Não, meu filho, eu sei que o pecado é grande, por isso eu estou lhe dizendo: vinde a mim. E o Senhor lhe coloca em sua maravilhosa presença. Mesmo sabendo que a gente não valia coisa nenhuma. Tostão furado. Não valíamos nem isso. Ora, Cristo nos alcançou, nos dando vida. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muitos os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, versículo 18: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A graça de Jesus, irmãos, ela triunfa sobre o pecado. A graça do Senhor, irmãos, triunfa sobre quem você foi, sobre quem você está sendo hoje. A graça de Jesus, ela triunfa sobre todos os planos do diabo de lhe levar, arrastado com ele, a ser morador do inferno. A graça de Jesus triunfa sobre isso. A lei veio para que aumentasse a ofensa, meus irmãos, torna a dizer, não tínhamos condição de cumpri-la de maneira alguma. Mas, onde houve o aumento do pecado, aumentou ainda mais a graça do Senhor. A graça do Senhor, ela triunfa, ela superabunda ainda mais sobre a vida daquele que em Jesus Cristo crê.
A desobediência de Adão, meus irmãos, foi a causa da nossa ruína, mas a obediência de Cristo ao Pai é a causa da nossa salvação. Salvação que não é meritória, você não merece não, se preocupe não, você não merece não. Final do ano você não vai receber um troféu ou um certificado com honra ao mérito do melhor cristão, aquele que mais mereceu a salvação. Não se preocupe, não há esse certificado para você, não há. Mas em Cristo pode ter certeza que há uma única coisa: a graça. A graça. A graça que perdoa, a graça que santifica, a graça que reabilita espiritualmente, a graça que renova o coração, a graça que nos convida a estar com Cristo nos nossos momentos de fraqueza, de frieza, de desânimo, até mesmo de pecado que às vezes queremos esconder. A graça do Senhor nos convida: apresente-se ao Pai, apresente-se diante de Deus, confesse-o quem você é, o que você andou fazendo, porque o Senhor, Ele vai, aleluia, restabelecer você mais uma vez espiritualmente. A graça triunfa. Irmãos, a lei não consegue vencer realmente o pecado. A lei não tinha essa capacidade de vencer o pecado. Mas a graça do Senhor concedida aos seus seguidores faz-nos triunfar. Faz-nos triunfar, faz-nos vencer, e não é por nossa força, tornar a dizer. O que é que um pecador tem de força, irmão? A gente não consegue dizer a nós mesmos: vou parar de pecar. Quando a gente diz: vou parar de pecar hoje, a gente peca de novo. Torna a usar o exemplo de uma criança ainda infante em processo de amadurecimento. Diga para uma criança: não pegue. E dê as costas. Você não pode fazer e dê as costas. Não dá tempo nem virar as costas, irmão. Na sua frente a criança vai lá e pega e participa daquilo que você disse não pode fazer. É a gente, irmão, sem Jesus. Ora, com Jesus está sendo difícil, imagina sem Ele. Irmão, com Jesus tem hora que a gente fica remoendo o coração, ruminando na alma, aquele pecado de estimação que tem uns que guardam. Misericórdia, irmãos. Tem. A gente tem hora que guarda uns pecados de estimação no coração. Aquele negócio que a gente quer aconchegar, quer balançar, quer ninar na alma. E o Senhor dizendo: não, me deixa essa vida. Homem, pare com isso. Largue de mão desse negócio e você fica ali acariciando, guardando no coração. Só a graça, irmãos, para nos fazer vencer. Só essa graça triunfante para nos tornar agradáveis ao Pai. Irmãos, e Paulo usa este evangelho aos romanos, esta carta, essa epístola, essa explanação do que é verdadeiramente o evangelho, para lembrar a todos os homens que, por maior que tenha sido a ofensa, a graça do Senhor é o motivo da nossa redenção. Não é por outra coisa. A nossa redenção, o nosso triunfo, o nosso escape, a nossa salvação, o nosso achegar-se perto do Pai, se dá por causa dessa graça. Se dá por causa deste amor incalculável, deste Senhor que é majestoso, glorioso, poderoso, Deus eterno, como foi cantado aqui nessa noite, incomparável, maravilhoso Deus Ele é por causa dEle que estamos aqui reunidos. A nossa ofensa, meus irmãos, era grande, mas maior foi a justificação. Deus olhou para você, aleluia, e lhe colocou em uma condição espiritual aceitável diante dele. Ele chegou, aleluia, ele deu o que você não merecia, irmãos. Eu particularmente não merecia, nem mereço, mas ele veio e fixou sobre a minha dívida do pecado. Ele olhou no meu histórico, pecado, e colocou o seu sangue, aleluia, o seu DNA, aleluia, dizendo assim: justificado. Aleluia.
Ele colocou em nós as marcas dos pregos que Ele levou em suas mãos, aleluia. Ele colocou sobre nós, aleluia, o encanto, o brilho, a glória, o resplendor da sua ressurreição. Porque a obra foi completa, Ele morreu, mas ressuscitou, aleluia, concretizando todo o desenvolvimento do enredo da salvação. Criados, pecado, mas em Cristo nós encontramos agora uma nova condição espiritual de reconciliação. Em Cristo agora nós encontramos uma nova propositura de vida. A nossa velha natureza adâmica não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Porque agora, meus irmãos, em Cristo Jesus nós temos vida eterna. No judaísmo, meus irmãos, antigo, há um provérbio que diz: quanto mais Torá, mais vida. Quanto mais lei, mais vida. Só temos vida, meus irmãos, em Cristo. Quanto mais Cristo nós temos, mais vida recebemos. Quanto mais graça, mais vida. Quanto mais graça, mais conseguimos vencer o pecado que de tão perto nos rodeia, nos convidando a ser morador do inferno. A graça. Porém, meus irmãos, a gente não pode também querer tentá-la. Isso é escarnecer. Não, eu vou pecar hoje, a graça vai superabundar, não tenho pecado, vou pecar. Vá não. Nem de doido não. Perca o juízo não, meu filho, que não dá certo não. Somos chamados a viver essa graça, a vivê-la, todos os dias, a todas as horas. Somos chamados a beber dessa fonte de água da vida. Somos chamados a reconhecer que essa graça que triunfou, porque ela superabundou sobre as nossas vidas, ela nos faz vencer por completo o pecado. Ela nos faz virar ou voltar os olhos em direção do Senhor, sem medo das nossas ofensas, sem medo da ira, sem medo do castigo, sem medo de um velhinho de cabelos brancos, fumaçando, querendo nos levar ao inferno. Pelo contrário, ela nos apresenta, meus irmãos, um Deus que, apesar dos nossos pecados, Ele estende a mão, como o pai do filho pródigo, dizendo: meu filho voltou. Meu filho retornou para casa. Meu filho retornou para a casa de comunhão. Meu filho retornou para a presença. E às vezes a gente quer agir assim: não, Senhor, mas me recebeu como um empregado. Eu sei que o Senhor trata bem os empregados. Quando na verdade o Senhor quer nos receber como seus filhos amados. Ministério de louvor. Meus amados, diante dessas coisas, diante da expressão que Paulo usa para dizer que somos indesculpáveis diante de Deus, capítulo 1 e capítulo 2 de Romanos, diante da iminente certeza de que todos os homens, eles são pecadores, como ele deixa muito bem registrado em Romanos capítulo 3. Nossa condição é: não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem sequer venha a desejar buscar ao Senhor ou coisa do tipo. A nossa condição, o nosso discurso, a nossa prática era de pessoas que estavam ali como quem estava com um sepulcro aberto, cuja língua ela espalhava o pecado, porque não havia nenhum tipo de bem. Há um povo que se encontrava assim. Paulo, ele deixa evidente que o Senhor, ele justifica aqueles que nele creem. Ele deixa evidente que o Senhor, ele torna a habilitar alguém espiritualmente. E que somos justificados pela fé
independentemente de obras. E que alguns até poderiam dizer a respeito de, mas Abraão foi justificado pelas obras, pela circuncisão. Paulo já deixa evidente isso. Não, foi pela fé. Tudo aconteceu ali por causa único e exclusivo da fé. E esta fé, ela traz ao ser humano a promessa de nos fazer herdeiros. Não herdeiros de uma grande herança que um pai nosso consanguíneo poderia nos deixar, não, mas a herança da vida eterna. Mas a herança da salvação, do perdão de Deus, da reconciliação, o privilégio de poder entrar no céu pelas portas. Diante disso, Paulo diz que o resultado imediato da fé é a justificação. É o homem entender que, apesar do primeiro Adão, no segundo Adão, eles agora foram lavados, redimidos, resgatados, transformados, purificados, tornados aceitos diante do Pai. E diante de tamanho privilégio, meus irmãos, diante de tamanho esplendor que a graça nos traz, Paulo também temia que alguns pudessem ficar boquiabertos demais e começar a entrar mosca pela boca. Paulo diz: que diremos então, irmãos? Porventura continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele pergunta e ele mesmo responde no versículo 2 do capítulo 6: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Precisamos nos considerar mortos para o pecado, irmãos. Não para que a graça superabunde, mas para que vivamos nela e ela de maneira diária. O triunfo da graça sobre o poder do pecado, irmãos, ele é notório. Ele é eficaz. Ele é eterno. Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Porque, irmãos, esse triunfo é mediante uma graça que não se esvai. Não é uma graça que você a perde por qualquer coisa, de todo jeito. Eu já acordei de mau humor, pronto, perdi a graça. É quando é de tarde se reconcilia com o Senhor, estou na graça. É quando é de noite, ficou com raiva do amigo, perdi a graça. É quando vai dormir, Senhor, me perdoe que eu não posso dormir sem tua graça. Aí ganhou a graça de novo. Não, irmãos. Essa graça é fixada no coração. Ela é segura. Ela é poderosa. E por isso que não podemos olhar para ela de todo jeito. Pelo contrário, vivê-la. Como andando em novidade de vida. Eu fui, eu era, eu tinha motivos para me envergonhar, eu tinha motivos para me esconder, eu tinha motivos para hoje estar aqui constrangido, com medo dos irmãos saber o que eu fazia, mas pelo contrário, eu quero escancarar nessa noite para toda a igreja saber, apesar do que fui, eu sou salvo por Jesus. Ele me alcançou, Ele me libertou, Ele me transformou. Meu pecado me aproximou dele, mas agora ele ficou para trás, porque agora eu só tenho Cristo e com ele eu vou adiante na minha vida. Que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Não, eu vou viver essa graça em uma novidade de vida. Alegre, feliz por saber que eu fui perdoado, não por qualquer pessoa, mas por Jesus, por Deus, e Ele me perdoou e me fez seu filho. Seu filho. Ele morreu, Cristo morreu para me fazer filho de Deus, para me conduzir à vida eterna. Jesus morreu, irmãos, porque Ele tomou o pecado sobre si. Mas a sua ressurreição é a prova que Ele derrotou o pecado.
que Ele derrotou a morte, que Ele é eficaz naquilo que faz. Eu sei que você, irmãos, tem hora que pode ficar meio temeroso na sua caminhada. Tem hora, irmãos, que a gente quer desanimar. Tem hora que a mente quer dar uma esquinada de 360 graus e sair voltando. Aí o Senhor, irmãos, Ele nos manda lembrar todos os dias: filhinho, pequei não, mas pecar, se esconda não. Pecou, mas não se esconda não. Mas vão me escarnecer, vão me trucidar, vão cair por cima de mim, vão me maltratar. A graça é maior do que isso. O poder de Jesus é maior do que isso em nossas vidas. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto de Deus, o Pai. E Ele nessa noite lhe concede graça. Graça para ser restaurado espiritualmente. Graça para se levantar mais uma vez e ocupar o espaço, aleluia, de adorador que o Senhor lhe deu. Graça para entender que seus pecados foram lavados, ensaboados, colocados para coarar no sangue do Cordeiro. Aleluia, que a sua alma torna a ser limpa como a lã. Aleluia, porque lavados fostes no sangue do Cordeiro de Deus. Mortos para o pecado, somos feitos novas criaturas. Convido a todos, meus irmãos, a uma oração. Logo em seguida o Ministério de Louvor adora ao Senhor. Deus é eterno. Tem coisas, Senhor Deus, que nós não entendemos. Uma delas é como o Senhor nos ama, apesar de saber quem somos. Não merecemos. Não somos dignos. Pelo contrário, Senhor, em nós só resta debilidade, fraqueza, ruína, escolhas erradas, atitudes impensadas, preconceitos, ódio, ira, dissensões. Em nós, Senhor Deus, só habita aquilo que não presta. Ou pelo menos assim era até o dia que o Senhor colocou diante dos nossos olhos a pregação da fé. Nos fez entender que há um Cristo que morreu, mas que Ele é ressurreto, que Ele está vivo, e que Ele chama os indivíduos, independentemente do que fizeram, a se prostrar diante dEle e sair restaurado espiritualmente. Senhor, o efeito da Tua graça, Senhor Deus, nos é radiante e nos faz saltitar em Tua presença. Meu Deus, como entender que somos salvos apesar de quem somos? Como entender que somos salvos sem mérito, sem merecer coisa alguma, Senhor? Como entender isso? E portanto nossa alma se constrange diante de Tua presença. Por isso te dizemos obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo pão que é descido do céu, a saber, Jesus e Teu Filho. Obrigado, Senhor, por esta graça que superabunda.
que sempre nos chama a reconhecer a um Deus que, amando a humanidade, entregou o seu Filho, e que no seu Filho, a semelhança de sua morte, temos vida, porque com Ele morremos, mas se com Ele vivemos, também viveremos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nos livraste da vida sérvil ao pecado. Literalmente o Senhor nos tirou da vida de escravos. Escravos fomos no Egito, na velha vida. Mas agora somos livres, libertos do pecado em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos permitiu entrar em Tua presença pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu, quando, aleluia, rasgou aquele véu, aleluia, e o Cordeiro foi imolado ante a nossa face. Obrigado, Senhor, por nos fazer enxergar o novo e vivo caminho em Jesus, Teu Filho, o Cordeiro morto e ressuscitado por nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão que o Senhor nos faculta de maneira diária. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, que o dia ainda não findou, ainda falta horas para o dia de hoje se findar. O amanhecer ainda não chegou, mas a Tua misericórdia, ela já se demonstra renovada pelas nossas vidas, ó Senhor amado. Como o Senhor não se constranger diante, aleluia, desta maravilhosa esperança, que é a esperança de vida eterna. Tua graça superabundou, Senhor, nas nossas debilidades, nos nossos pecados, nas nossas murmurações, nas nossas incertezas, no nosso coração egoísta e às vezes até mesmo avarento, Senhor. Coração insensível, mas Tua graça superabundou. Senhor amado, obrigado, Senhor, por esta ordem vinda do céu, nos justificando, Senhor, nos livrando. Senhor, temos certeza que condenado deveríamos ser, e que não merecemos nenhum tipo de escapatória. Senhor, a dívida que tínhamos na bodega do pecado era grande e incalculável. Digo isto porque, Senhor Deus, foi tão grande, tão imensa, que somente um sacrifício era possível de nos trazer, aleluia, a expiação, o pagamento dessa dívida. E foi o que o Senhor fez em Jesus, Teu Filho. Foi o que o Senhor fez na cruz, foi o que o Senhor fez ao entregar o Seu Filho como uma oferta de amor e sacrifício por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Evangelho, que nos foi facultada a oportunidade de um dia ouvir, e não só ouvir, crer, Senhor, crer e vivê-lo, crer e experimentá-lo. Obrigado, Senhor Deus, pelo acesso ao reino dos céus que já é entre nós. Obrigado, Senhor Deus, por este antigozo, Senhor, do que é a eternidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos fazer participantes da Tua glória, da Tua santidade, da Tua presença e da comunhão que o Senhor tem entre a Trindade, ó Senhor.
Obrigado, Senhor, por sentir a tua presença, pela graça de Cristo Jesus, teu Filho, e pelo teu Santo Espírito que em nós habita. Obrigado, Senhor. Ser com a tua igreja aqui reunida, Pai. Ser com a tua igreja reunida, Senhor. E faz abundantemente mais do que o Senhor tem projetado aqui, Senhor, para a IEB Comunhão e dali em mar aonde o Senhor nos envia. Abençoa o teu servo, pastor Sérgio. Toda a equipe de liderança que com ele aqui está. Esse ministério de louvor, essas irmãs tão sérvias, ó Senhor. Todo o corpo, Senhor Deus, eclesiástico aqui presente. Te louvo, Senhor, pela vida de cada um. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Adoremos ao Senhor nesse momento, meus irmãos, em nome de Jesus. Maravilhosa graça que perdido me encontrou, e estão